Olá, aqui sou eu, Juliana, dos segredos que ninguém vai ouvir ou não. E essa semana eu fiquei levemente em dúvida se eu falava de um outro livro, porque sim, eu estou lendo praticamente um livro por dia, né? E nós vamos nessa levada provavelmente até o dia 23 de junho, que é quando termina a minha licença. Se eu falava sobre esse momento que eu tô vivendo, que tá sendo muito difícil pra mim. Só que aconteceu que na madrugada do dia 1º de maio, o Brasil amanheceu com a notícia, com todos os jornais. Você abria o celular e a primeira coisa é: prédio incendiado em São Paulo, desaba. Eu pensei em não falar sobre isso, eu pensei em não entrar nesse mérito, mas é preciso falar, gente. É preciso falar porque é uma realidade que abrange tantas coisas. E eu sei que os meus vídeos precisam ficar menores, mas eu não sei se vai ser o caso desse. Por quê? O que tem de errado naquilo ali? Eu acho mais fácil a gente perguntar o que tem de certo. Nada. Era um prédio de invasão? Era. Era um prédio que estava um jogo de empurra entre... Porque eles dizem que não, eles estavam acertando. Mas vamos ser sinceros. Era um jogo de empurra entre Prefeitura e União? Sim, porque o prédio era da Polícia Federal. Por outro lado, a gente viu moradores que, ao fim de toda a manhã, preferiram pernoitar na rua do que ir para um abrigo, ir para um lugar em que eles pudessem dormir em segurança, principalmente. Vamos lembrar aí que a gente já está no outono, embora São Pedro não reconheça muito isso no Rio, mas a gente sabe que São Paulo faz bastante frio, a gente está caminhando para o inverno. E é muito complicado, principalmente no quesito de segurança. Tudo bem, eles já tinham perdido tudo, o que mais que eles tinham para perder. Então eu queria... Se a gente tem que perguntar o que tinha de certo ali, vamos bater palma pro brasileiro. Porque se a notícia começou a bombar às 6 horas da manhã de um feriado, às 9 já estavam chegando galões de água, colchões, comida... E isso foi ao longo do dia inteiro. Pessoas que ninguém pediu para levar ali. Simplesmente as pessoas se comoveram. A gente está aí nessa fase de transição, de estação. É aquela fase que a gente começa a olhar o armário e... Opa, isso aqui não vai entrar em mim nem por um decreto. Limpa o armário, levando roupas, levando água, comida, como eu falei. Sem que nenhuma campanha tivesse sido feita. Por outro lado, a gente tem uma grande emissora fazendo o dia inteiro a cobertura. E aí o repórter chega assim: tive acesso a documentos exclusivos que comprovam que... Aí começa a passar lá as folhinhas, né, na reportagem. Não haviam extintores em nenhum dos 26 pavimentos. Querido, era uma invasão. As ligações elétricas eram clandestinas. Haviam muitas gambiarras. E mostra a foto, né, do tal dossiê. Insisto, era uma invasão. Os equipamentos contra incêndio não funcionavam. O prédio estava desabilitado. Não desabitado, desabilitado para funcionamento há não sei quantos anos. Era uma invasão. Que parte do era uma invasão esse cidadão não entendeu. O problema não é haver um dossiê. O problema é, esse dossiê foi feito e arquivado. Algum juiz, que agora eu não me lembro o nome e prefiro não saber, decidiu que tudo bem. Que famílias estavam começando, como qualquer prédio vazio acontece. As famílias entraram ali
E tudo bem as famílias entrarem ali, fazerem gambiarra, fazerem tudo bem, arquiva isso aí. Até que naquela madrugada, o prédio, ele cai rodando. Alguns especialistas, se você procurar na internet, alguns especialistas em arquitetura, em engenharia, explicam por que isso aconteceu. Tem a ver com a construção e tal, da época que foi construído, enfim. Eu não sou especialista para falar nisso, mas tem uma justificativa. A princípio, era um desaparecido que eles fizeram questão de mostrar aquele vídeo do rapaz que o bombeiro quase salvou. E foi achado 3 dias depois só o corpo. Ricardo, o nome dele. A gente só pode desejar que Deus conforte a família. Nessas horas não tem o que falar, né? Enfim. Ele estava tentando escapar e ele já tinha fugido e voltou para ajudar as pessoas e acabou ele partindo. Enfim. Mas voltando ao que estava errado. Por que eu disse que tudo está errado? Para começo de conversa, era uma invasão. Gente, um prédio vazio, eu sei que tem muita gente morando na rua, eu sei que tem muita gente perdendo casa, cada vez que tem enchente, eu sei disso tudo. Mas não justifica uma invasão. Quando você invade, você está abrindo precedentes para que as coisas deem errado, porque esse prédio estava inabilitado. Ou seja, já havia indícios de falta de estrutura, de que ele, na melhor das hipóteses, se é que havia, porque, né, até que haja toda uma investigação e que todo o entulho seja retirado e que tudo possa ser analisado, se é que o Brasil vai fazer isso, se é que o Brasil vai ter interesse em resolver isso. Invadir é errado. Por mais que seja uma necessidade. E aí entra naquele mérito que eu falei. Tiveram pessoas que na hora que a prefeitura se ofereceu ali para levar para abrigos, o que é compreensível, por um lado, tá? Foram. E outras que disseram que não. Que se eles fossem para um abrigo, eles seriam esquecidos. De se estranhar que você prefira pernoitar ao relento do que ter um teto. Por outro lado, gente, prédios do lado foram atingidos pelo incêndio. Prédios que estavam regularizados, que estavam em dia, mas o negócio foi de madrugada, começou coisa de 00:30, 1h da manhã. A princípio, eles disseram que só ali, naquele arredor, ou seja, naquele pouco mais de quarteirão, tinham pelo menos mais 7 ou 8 prédios nas mesmas condições. Deu para entender? Um prédio de 26 andares, ou de 26 pavimentos, como eles estão chamando, não sei o que eles querem dizer como pavimento, não sei se tinha andar de garagem, o que era. Desaba. Você sabe que tem mais 7 ou 8 em volta. E em toda São Paulo existem mais de 70 nas mesmas condições. Gente, eu sei que é complicado. Mas aqui no Rio a gente já presenciou, por exemplo, um prefeito recém-assumido que a população vivia reclamando de um rio que precisava ser dragado. Só que em cima desse rio moravam pessoas. Eles cobriram com tábuas e construíram as casas em cima. Então, até que ele removesse essas pessoas, removesse no sentido de alocá-las em outros locais, muitos resistem muito. Por quê? Porque geralmente, como esse prédio em São Paulo, é no centro. E essas novas casas são longe, eles vão ter que pegar condução para chegar onde quer que eles queiram. E eles não querem, eles querem ficar no centro. Ok?
Quem não quer morar no centro, não é mesmo? Por isso que eu falo, tá tudo errado. Mas vamos lá. O cara conseguiu, pegou, quebrou toda, conseguiu alocar, botou para baixo todas as casas, tirou todas aquelas madeiras, fez as licitações. Só que licitação leva tempo, comprar material leva tempo. Se tinha ali naquele meio bandalha, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas comprou manilha, comprou máquina, comprou tudo que precisava. E aqui no Rio, eu não sei se é em todos os estados, mas a gente tem o RJ Móvel, que faz parte do RJTV da Globo. E a primeira vez que ele foi lá, era o pessoal pedindo a dragagem do rio, porque ele transbordava durante as grandes chuvas. E o RJ vai lá, marca um dia para o prefeito voltar e ver. E ele chamou no dia que ele estava lá com as máquinas e as manilhas e tal. Ele voltou. Só que quando ele estava lá para se apresentar junto com a Globo, já tinham novas pessoas morando. E a repórter da Globo apontou, mas o senhor falou que tinha removido todo mundo, mas eu tô vendo casas ali. Ele virou, pois é, foi por isso que eu fiquei te esperando. Os que tinham aqui eu removi, mas isso aí já é gente nova. Ela, oi, peraí. Aí foi conversar com uma das moradoras. E sem o menor pudor, sem o menor... Não, realmente, o espaço ficou vago, a gente veio pra cá, a gente não tem onde morar. Em cima do rio, que precisa ser dragado, precisava ser dragado, que transbordaria na primeira chuva, que levaria todos os poucos pertences que provavelmente eles têm. Mas eles resolveram construir ali. Casas de madeira, barracos, como a gente chama aqui. Dá pra dizer que tem um lado certo? Não dá, gente. Se tem um lado certo, como eu falei lá no começo, aplaudir o brasileiro. Porque o melhor do Brasil é o brasileiro. É esse povo que, se tiver um pão, ele vê alguém passando fome, ele racha no meio e ele divide com essa pessoa. Todos, não. Principalmente a política que a gente tem, os políticos que a gente tem. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Fato é, São Paulo tem uma semana e meia. Eu ia falar 2 semanas, mas ainda não tem 2 semanas. Não tem uma semana. Enfim, vai fazer uma semana do incidente em São Paulo. Aparentemente 50 pessoas se foram nesse acidente. Aparentemente. Quando os entulhos saírem é que a gente vai saber o número oficial. 70 prédios nas mesmas condições. Quantos prédios será que tem na sua cidade? Tô falando só de São Paulo capital, tá? São Paulo capital. Aqui no Rio não deve ser muito diferente, não. Com certeza deve ter algum lugar aí bem parecido. E aí eu te pergunto, seja a União, seja a Prefeitura, seja o Governo do Estado, seja o raio que os parta, vai fazer o quê? Vai esperar cair o outro, e o outro, e o outro, esperar morrer todo mundo? Pra dizer, que pena. Porque o Temer tentou ir lá, nesse acidente de São Paulo. Teve a cara lavada de ir lá. Porque o prédio oficialmente é da União, então ele foi lá. Em pleno feriado, o presidente saiu de Brasília, ou sei lá, do raio que o parto em que ele estava. E aí? A gente vai esperar o quê? Eu vou voltar a bater na mesma tecla, gente. A gente tá em ano eleitoral. Vamos parar de ter político de estimação? E vamos lembrar de uma coisa. No mesmo dia 1º de maio, completou 26 anos que a gente perdeu a Ayrton Senna.
Lembram do Ayrton Senna? Talvez muitos não conheçam. A nova geração não sabe o que é ter um herói. Não sabe o que é acordar num domingo de manhã, mesmo sem gostar de Fórmula 1, para torcer por um brasileiro que te dava orgulho de verdade. Que te dava prazer, que te trazia lições, que te trazia vontade, que te dava orgulho de ser brasileiro. Tá difícil achar um brasileiro que te dê orgulho de ter brasileiro. Não, eu não acredito em nenhum juiz, eu não acredito em nenhum político, desculpa, não acredito mesmo. E eu deixo pra vocês aí esse questionamento. A gente vai esperar outro prédio cair ou os outros 70 prédios caírem. Ou vai ter que cair um em São Paulo, um no Rio, um em Minas, um... Fiquem com Deus. E que a família, Deus conforte essas famílias, né?